Começamos agora a nossa entrevista com a professora Maria Aline Leite Biqueri, né? Para os mais íntimos, a Aline Biqueri. A professora Aline Biqueri é turismóloga, ou seja, formada em turismo, letras, português e espanhol, é pedagoga e historiadora. A professora Aline também tem algumas especializações em educação especial. Me corrija, professora, se tiver alguma coisa fora do seu currículo aí que esteja errada. É, e a professora também tem uma vasta experiência em viagens, já que ela trabalha com isso, com o turismo, e hoje ela vai falar um pouco sobre algum acontecimento histórico que marcou a vida dela. Boa noite, professora Aline, e bem-vinda. Boa noite, David, tudo bem? Obrigada Tudo pelo bem. convite. É uma honra para mim poder falar de uma experiência. Então, vamos lá. O que me marcou foi o ano de 2005, quando eu tive a oportunidade de ir para a faculdade da Uniso, em Sorocaba, porque até então eu fazia faculdade de turismo em Avaré. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para um centro maior, onde eu pude a, ter um contato maior com o turismo de negócio, o turismo de aventura, enfim, outras modalidades de turismo, nesse momento eu acabei conhecendo o intercâmbio, que é o turismo estudantil, que a gente chama. E aí foi uma grande satisfação para mim poder estar numa universidade de renome, como a Uniso, e foi ali que eu comecei a conhecer um pouquinho do, dos, dos programas que a Uniso tinha, né? E também um pouquinho do DCE, que é o Diretório Acadêmico. Então, ali eu participei desde manifestações políticas até, até de intercâmbio. Então, assim, eu fui do extremo ao extremo. Porque, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que a universidade, ela tem a questão política, mas ela também é um pouco ela é muito capitalista, né? Querendo ou não, por mais que seja filantrópica, tem a questão do capitalismo por trás disso. Então, eu pude vivenciar os dois extremos. Então, eu participei de Movimento Sem Terra, fui lá, fui tentar entender, apesar de ter me chateado um pouco com a situação que você vai ver por trás, né, pela raiz da questão, assim. A teoria é linda, mas quando está ali à frente, é diferente. E quando eu pude conhecer a assessoria de relações internacionais, que o Deus o tenha, o Osmar, que foi um professor assim que me incentivou muito. Porque você me conhece, eu sou bem louquinha, sou, né? E eu sempre fui, imagina mais nova, né? Somos, somos, Aline. E sempre fui meio assim, tipo, querendo fazer tudo, abraçar o mundo. Então, quando teve essa oportunidade de fazer intercâmbio, o Osmar colocou muita fé em mim. Falou: não, você tem potencial, tudo mais. Só que meus pais ficaram desacreditados. Aí, o que que ele fez? Como eu morava com meu pai, ele chamou meu pai para conversar, mostrou como funcionava o programa e tudo mais. Tanto que os dois ficaram muito amigos. E, e aí ele mostrou como que funcionava, falou que vinha uma carta para Itaporanga, né? Que se eu quisesse, que viesse a carta para cá. Então, meu primeiro momento foi estudar o espanhol, porque eu tinha duas oportunidades, ou ir para os Estados Unidos ou para a Espanha. Como eu tinha que passar no bendito TOEFL, que é uma prova mais difícil e tudo mais do inglês, eu não me sentia segura. E o investimento era muito maior. Aí eu falei, vou estudar para o espanhol, vou me dedicar 6 meses. Se esses 6 meses eu não conseguir passar no Cervantes, eu não consegui, eu vou desistir desse sonho. Porque era um sonho meu antigo. Porque na época de adolescente, eu tive uma professora que ela trabalhava com Rotary. Ela era rotariana. E no Rotary em Fartura, eles tinham esse programa de intercâmbio entre o high school, que eles chamam. Que é aquele intercâmbio para estudantes do ensino médio. Né, o antigo é, o colegial. E nós, né, que de Itaporanga, tinha o Rotary, tudo, só que eles não tinham esse programa. E meu pai nunca foi rotariano, minha mãe também não. Então eles nunca gostavam desse tipo de coisa. E eu falava, nossa, minhas primas já tinham ido para os Estados Unidos várias vezes, e enfim. E aí eu falava assim, não, eu quero, eu tenho que viajar, eu gosto disso, eu quero isso. E aí foi que quando consegui, deu certo de eu fazer a faculdade de turismo, tudo com muito custo, porque pelos meus pais eu seria uma advogada. E e acabei envolvendo, conhecendo a Uniso, e fui, né, pro intercâmbio.
Me dediquei, estudei, fiz aulas particulares, espanhol, aperfeiçoei meu idioma, aperfeiçoei minha cultura. Porque não é só questão de você ir para um lugar, mas tem que se apropriar de um conhecimento de roupa, você tem que se apropriar da questão da culinária, que é muito diferente da nossa. Então, assim, eu fui tentando me habituar nesse quesito. E é aquela coisa, né? Se virar sozinha. Porque até Sim, então, eu tinha um papai ali por trás. Por mais que ele vinha toda semana pra Itaporanga, ele trazia minha roupa pra lavar. Na segunda-feira eu estava com roupa limpa, não precisava me preocupar com nada. Então, foi um impacto muito grande nesse sentido. Então, quando chegou minha carta, em dezembro de 2005, para o final do ano, para 2006, a virada do ano, eu lembro exatamente isso. Ela falou, meu pai, o que você quer ganhar de Natal? Aí eu brinquei, não é brinquei, falei assim, ó, eu quero meu intercâmbio. Porque até então eu já sabia que eu tinha recebido a carta. E essa carta para mim foi emocionante. E foi um e-mail que eu recebi da Universidade de Vigo, falando que eu estava aceita e tudo mais. Só que eles mandavam também por correio. sim. Eles não mandavam só e-mail porque precisavam da confirmação mesmo, tudo certinho. E essa carta eu pedi para chegar aqui em Itaporanga. Então demorou mais tempo, demorou quase 3 meses. Em outubro, em novembro, chegou para Uniso. Dezembro, né, novembro, finalzinho de novembro para dezembro, chegou na Uniso a carta. No meu e-mail já tinha chegado em novembro. E para os meus pais aqui em Itaporanga chegou em março. Olha isso, né? Itaporanga, Ah, pouco fim chegou do bem mundo, né? adiantado, Pouco né? fim. Bom, isso a gente tá falando de coisa de 16 anos atrás. E como que Então, foi para assim, você essa experiência internacional, né, como aluna de intercâmbio, já numa faculdade, numa universidade, né, de renome espanhola? Conta um pouquinho pra gente. olha, foi assim, primeira coisa, o primeiro impacto é a universidade funcionar praticamente o dia todo. O aluno lá, ele tem a liberdade de levar o notebook dele. Então, assim, para mim, na Uniso, a gente não levava notebook, a gente não tinha nessa coisa assim, em 2006, eu tô te falando uma coisa de 2006. Então, assim, é poucos alunos que tinham contato com um computador, assim, o de mesa, o tradicional desktop, né? Então, assim, para mim já ter que comprar um notebook, chegar lá comprando um notebook, comprando um celular, né? Com aquela coisa. A mesa, sabe a mesa da nossa sala 2? Eu falo que Sim, aquela sala 2 me lembra muito a Espanha. Apesar de ser um pouco são menor, mas a mesas da Espanha. conjugadas, né? Não fica somente, não Isso! é por aluno individual, é toda Não, pelo conjugada. contrário. E assim, um professor com um telão, assim, com um data show, uma coisa muito avançada que nem na universidade como a Uniso tinha, entendeu? Então, para mim foi um choque assim de realidade, aonde as pessoas são um pouco mais frias, mesmo os universitários. Por quê? Porque é a questão deles mesmo. E tem um detalhe que a região que eu morei é a região da Galícia. Então a Galícia, eles já são um povo mais frio por conta que eles sofreram muito na época da ditadura de Franco. Então Uhum. eles não podiam falar o idioma deles, que lá na Espanha a gente tem 4 idiomas oficiais mesmo. É diferente de falar do nosso dialeto que nós temos aqui no Brasil. Não, lá é idioma. Então eu tenho o basco, eu tenho o galego, eu tenho o espanhol mesmo e eu tenho o catalã. Sim. Então são 4 idiomas oficiais. E aí o galego, e eles queriam falar em galego. E quando eles falavam em galego, eu não entendia. Eu falava, Jesus, o que que eles estão falando? E eles falavam que era português, que era para fazer eu entender. Eu falei, não, não é. Háblame, por favor, em espanhol, porque não compreendo. E quando eles diziam agua, agua, A-U-G-U-A. Gente, para mim isso aqui parecia alga. Quando você lia no Uhum. livro, assim, parecia alga. Porque lá a gente era obrigado a ler livros em galego e castelhano. O espanhol em si. Então a gente era obrigado. E eu lembro de uma professora, Josefina Pato, olha o nome. Eu nunca esqueço dela, mas foi uma aula assim impressionante, que ela dava aqueles mapa mundi, tamanho desse aqui, literalmente tamanho desse aqui que vocês estão vendo, para gente identificar os principais capitais, os principais rios, principais oceanos de todos os países. Ela dava tipo 3 horas de aula pra gente fazer isso. Era impossível, porque você tinha que pintar, identificar, colocar a capital. Eu falava assim, no dá tempo.
Você dá. E é claro que dá. Pero mira, tú eres una menina de Brasil, conoces todo. Falei, Jesus amado, eu não conheço nem os rios principais do Brasil. Porque isso a gente vê lá no ensino fundamental, né? E Fundamental. outra, na Uniso a gente não via, a gente via a geografia do Brasil, mas era uma geografia diferente, não era geografia tão a fundo política, questão de rios, a gente não era obrigado a decorar. E com ela, ali, pelo que eu percebi, eles eram nessa fase. Não de decorar, mas eles tinham que saber identificar. E então foi digamos assim, para mim, foi um pouco diferente nesse sentido, dessa mudança de hábitos, questão da comida também, né? Agora, você Esse é sabe. o próximo tópico até que eu ia conversar com você. Como que foi a sua adaptação, né, à cultura local, como a gastronomia, né, maneira, a própria maneira mesmo que você falou que é justificável deles serem mais frias, mas, né, que é justificável, né, pela Sim. ditadura que ocorreu, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a comida eu não senti tanto, porque uma coisa que eu gosto era peixe, bastante peixe, né? Era camarão, claro que nos pratos mais ricos, né? Nos pratos mais finos, que a gente pode dizer assim, em alguns restaurantes. Tanto que assim, eu lembro até hoje, minha primeira refeição, eu fui num restaurante que eu não sabia que era um restaurante caro, considerado caro para eles, porque para mim eu achei normal. Eu Uhum. não tentava não converter. Eu acho assim, o segredo quando você vai para um país é esquecer o real. Por mais que a gente ganhe em real, é Bem, tentar esquecer o bendito real. E foi uma coisa que eu fiz. Só que depois eu levei uma bronca, né? Normal. Porque assim, lá eles servem assim, o primeiro é a entrada, que é uma salada, o prato principal e uma sobremesa. E uma taça de vinho. Eu, como não tomo vinho, isso o vinho era cortesia. Mas como eu não bebia, até, aliás, até hoje eu não bebo, eu pedi o refrigerante. Então eles me acabaram me cobrando o refrigerante. Tá? Eles não trocaram. Eles me deram a opção da água, só que a água daí seria, não sei se seria tornar mineral, mas eu não sei. Eu acabei não optando pela água, porque o bom brasileiro gosta de um refrigerante, né? E aí eu acabei comendo ali, mas era 24 euros. Que na época, eu peguei aquela época do 4 para 1, 24 vezes 4 dá lá seus 60, quase 80, quase R$ 96, né? É, 24 é isso, né? 16, é isso mesmo, R$ 96. Então, assim, você fala, nossa, Aline, você comeu R$ 100 em comida. Tá, é caro, se você for transformar para o nosso real. Mas para eles era um restaurante chiquérrimo, que eu não sabia que era um restaurante chiquérrimo. Para mim era um restaurante normal, porque assim, como é uma cidade muito antiga, e eles têm muita questão. Ah, é uma coisa muito legal, que eles são tudo patrimônio histórico. Não da Unesco, mas são patrimônio histórico da uhum. Espanha. Porque é uma cidade. Posso tentar compartilhar uma tela com você? Pode, Fica gravado, será? fica, Fica? fica. Então tá. Só que acho que você vai ter que me permitir. É, você não deixou eu permitir. Você não permitiu ainda. Hum, Não chegou aqui ainda para mim. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Não, não deixa. Você vai ter que mexer aí, mas. Ah, que Aproveite. pena. Ah, aprovou? Beleza. É assim, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que foi essa cidade que eu morei. Eu tenho fotos, tudo, mas eu vou mostrar pelo Google pra vocês verem como ela é hoje, tá? Como tá Orense hoje. Ah, você vai ver a diferença do Ourense e Orense. Por quê? O ou vem de ouro. Ourense, eles falam que é uma cidade riquíssima e tudo mais. Deixa eu só ver se eu consigo pôr aqui, ó. E eu vou tentar pôr até na rua que eu estudei ali, viu? Vamos ver se eu consigo pôr aqui para vocês verem. Então, é uma cidade totalmente de patrimônio histórico, olha. Para você ver as ruas.
É tudo, a gente chama que ela é uma cidade peatonal, para pedestre mesmo. Uhum. Você não consegue. Os carros que tem lá são. É poucos lugares que dá para você andar de carro. Eu já misturando o espanhol aqui. E você Mas, falou que ó. é uma cidade mais universitária mesmo, né? Que não é uma Sim, cidade sim. grande, mas. Não, ela é uma cidade de 150 mil habitantes. Ela é uma varé da vida. Só que ela é uma cidade de muito idoso também. O legal de Ourense é isso, que ela tem esse contraste. Porque como tem o campus da Universidade de Vigo, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês verem. Uma outra coisa que você havia comentado, né, é sobre ela ficar bem na divisa, né? Em fronteira com outros países. Sim, sim, Você ela fica na chegou a fronteira. aproveitar Uhum. esse livre acesso da zona do euro para estar visitando outros países, outras culturas? Tanto que final de semana, a minha balada era em Portugal. A gente, em menos de 2 horas, a gente já estava no Porto, Que na cidade do legal. Porto. E a gente ia pra balada lá, entendeu? Ó, aqui é a faculdade, aqui é o campus dela, lá de Ourense. Aqui fica a biblioteca é gigante. É elevador para você descer pro subsolo. É livro que não acaba mais. Era uma coisa muito legal, que a gente levava. Tudo bem, só que você sabe que brasileiro, eu sou brasileira, meio italiana, que fala meio com as mãos, né? Adoro falar. E eu tinha esquecido de um pequeno detalhe muito importante. Que não pode falar alto na biblioteca, né? E aí o que Ixi, acontece? É meio uma pequena chamada de atenção, mas aí depois eu aprendi. Depois da primeira chamada de atenção, a gente aprende. Aqui, ó, pichação, infelizmente isso acontece, tá? Isso aqui não é uma coisa só de Brasil. Então, isso aqui eu gosto de mostrar. Eu até mostrei já em sala de aula isso para os alunos. É feio, tá? Deixa eu ver se acho eu que não está consigo mostrar para aparecendo vocês. pra gente, Aline. Não, tá aparecendo? Não está aparecendo. E eu aprovei, né? Mas, É, mas eu vou mas dá para tentar você depois. falar um pouco dessa, Sim, né, então. um pouco E da uma coisa legal cidade. da cidade de Ourense, que nos anos 2000, quando foi aquela mudança de século, mudança de milênio, né? Eles fizeram uma ponte super moderna chamada Ponte do Milênio. Essa ponte ela é totalmente diferente e inovadora. Por que isso? Porque como, isso você pode falar muito melhor que eu, mas Uhum. quando os mouros invadiram essa região ali da Espanha, da região da Galícia, eles queriam, tanto chama Ouro por causa disso, porque eles queriam os ouros. E aí eles descobriram essas águas termais. Então, as burgas nada mais é que o ouro deles, que era água termal, acima de 40 graus Celsius. Que E na legal. cidade tem essas burgas que você pode, né, não entrar, mas você pode visitar e tudo mais. E aí tem essas burgas, mas que são para tratamento facial, que aí você pode entrar e tudo mais. Só que assim, no calor é insuportável, você não conseguia nem chegar perto. Mas no inverno, as pessoas iam para esses lugares, que era considerado meio que um spa. Claro que tinha os mais chiques e tinha os mais simples. Esse mais simples, os estudantes aiadas iam todos, né? A gente estudante levava as coisas para fazer um piquenique, que a gente falava, e ali eles levavam vinho, enfim. Eu na famosa Coca-Cola, como sempre, né? E eu era a única Coca-Cola, gente. Eu vou- Não, que não bebia. É a única que E não dos bebia. alcoólatras. É, esse tanto que eles falavam assim, a Coca-Cola, chegou a Coca-Cola. E aí, detalhe, eu não tomava outro refrigerante, era somente a Coca-Cola, porque era o único que eu não sentia diferença. Porque a casca deles, ela era um gosto meio. A laranja deles era meio diferente. O suco natural, então eu não conseguia tomar. Então eu senti muita dificuldade na questão da bebida. Mas a comida, tanto que engordei 18 quilos lá tranquilamente. Eu tô com o peso, hoje, Aline, o peso que ela veio da Europa, né? E Peso europeu, chocolate então suíço. um peso chique, né? Um peso europeu. É, então, e assim, uma coisa muito interessante que eu lembro que eu comia todo dia um chocolate Lindt, uma barra de 100 gramas de chocolate Lindt. Que aqui a gente paga 16, 17 reais, lá eu pagava 1 euro, que era 4 reais. Eu falava, o que que é 4 reais um chocolate Lindt no Brasil? Então, assim, e aquela coisa, né? Eu falava assim, é só um ano. Ah, daqui a pouco. Tem essa diferença também, né, Aline? Que é a questão do poder de compra, né? Que o continente europeu dá Sim, para as pessoas, né? Que sim, você não, pode falar com propriedade sobre isso, sim, né? não, com certeza. Eu falo que se eu pudesse trabalhar lá, é que eu não podia trabalhar, mas eu, assim, eu trabalhei falando que eu queria fazer o estágio. Na verdade, eu trabalhei fazendo estágio.
em um restaurante, né? Só que depois, quando a coordenadora do curso me viu lá, ficou até uma situação meio sem graça. Eu falo que foi bem constrangedor, porque eu meio que menti pro dono do restaurante, né? E não podia. A sorte que a coordenadora era muito boazinha, assim. Ela entendeu a minha situação. Eu falei, olha, eu precisava aprender, eu precisava adquirir mais o conhecimento da língua, ter mais um pouco da cultura. E tanto que esse restaurante, a família me adotou, assim, sabe, me dava comida, assim, sabe? Então, eu acabei engordando mais também por isso. Porque senão eu ficava me sentia um pouco sozinha. Como meus amigos todos eram de sair, de festa e de bebedeira, eu não era muito assim. Eu fui pra lá, tipo, muito meninona, sabe? Quando você vai muito. Se eu tivesse hoje, a cabeça que eu tenho hoje, e ir pra lá, nossa, com certeza eu aproveitaria muito mais, mas com alguns preconceitos, né? A gente vai com alguns Uhum, preconceitos. E sim. lá é tudo muito liberal. Tanto quanto eu estive na Holanda, assim, você via, entrava assim nos pubs, tinha ali a plantinha, um potinho, um pires, né? Um prex, ali com a maconha ali para você fazer a sua maconha, que é diferente aqui no Brasil. Mas é uma cultura deles. E outra, Cultura você local. não é obrigado a fumar, não é obrigado a nada. Então, assim, é totalmente diferente a questão da rua vermelha, né? Eles respeitam o horário, se tem horário de criança na rua, então eles não ficam abertos, sabe? Isso eu achei muito interessante, que todo mundo fala, luz vermelha, não sei o quê. Não, a luz fica toda vermelha mesmo, pra criançada ver mesmo, mas as vitrines, aonde está o corpo exposto, é fechado. Então, assim, tem um pouco dessa questão que as pessoas falam, né? Paris. Paris, eu amei Paris. Eu falo que se eu pudesse, eu. É uma cidade assim, digamos uma São Paulo. Ela é uma Uhum. São Paulo, por quê? Porque ela tem questão de pichação, ela tem gente no metrô, ela tem tudo isso. Gente, eu falo que é um pouco de ignorância brasileira falar, ah, fui para Europa, é tudo diferente. Não é. A realidade é a mesma. Existe pobreza, existe classe média. Então, a realidade europeia não é completamente diferente, né, da brasileira, como você estava falando. Não, e outra coisa, uma coisa assim que eu lembro muito claramente nas ruas de Ourense, que é uma cidade relativamente pequena, para 150 mil habitantes, ela tinha, não posso falar que são ciganos, mas são pessoas de outros países, da africanos, enfim, ali da região ali da divisa, né, de outros continentes, e que chegavam ali em Ourense, você via pedinte, você via pessoas pedindo esmola, você via pessoas mutiladas, sofrendo. Então, assim, as ruas. E Madrid também não era diferente, Paris também não era diferente. Só que acontece o quê? Que a mídia não deixa transparecer. Uma coisa que me chamava muita atenção, e isso fiquei bastante indignada, por ser brasileira, era o jornal. Sabe o jornal físico? Hoje em dia a Sim. gente não tem muito mais isso. Mas depois você pode até olhar no jornal online deles. E até hoje continua, porque eu sempre olho para saber as notícias e acabo vendo. Lá eles têm o classificados. Como a gente tem aqui também. Só que o nosso classificado é bem básico. É de imóveis, é de carros, aluguéis, enfim. Nada muito assim. Lá não. Eles tinham uma seção de classificados de mulheres. Nossa. E isso mostrava muito a questão da prostituição. Então, eles tinham isso, um classificado de mulheres. E a maioria das mulheres, eu lembro que colocavam claramente que a maioria nem você via pelo perfil Uhum. da mulher que não era brasileira. Você via que era venezuelana, você via que era da América Latina. Mas elas se diziam ser brasileiras. Nossa, é aquele estereótipo, né, que eles fazem dos brasileiros, Sim! onde onde tudo pode, onde é o oba-oba, né, e E o ficou, mais. né, fora do país, infelizmente. Sim! E assim, uma coisa que eles colocavam assim, e o que mais me doía era eles colocavam assim: tem um tanto. Eu vou colocar em português, mas depois eu vou trazer para o espanhol. Sim. Tenho tanto de pecho, tenho tanto de culo. Eu tenho tantos centímetros de peito e de bunda. Então, assim, era uma coisa assim tão descarada. Isso você via uma criança pegar o jornal, porque todo mundo tem acesso ao jornal físico naquela época. Hoje em dia, nem tanto.
Isso me deixava indignada. E uma coisa, assim, que nós brasileiras sofremos muito lá, é porque, assim, não sei se vocês percebem, mas eu sou mais discreta, né? Eu sou mais compostada, aquela coisa, né? A gente anda muito com Sim, decote e tudo mais. E eles achavam que por eu ser brasileira, eu tinha que andar com roupa mais curta, com decote. Eles já tinham esse preconceito. E lá as espanholas, elas faziam topless. Quando eu falei que no Brasil não podia fazer topless em qualquer lugar, que aqui no Brasil a gente tem leis e que a mulher não pode, né, se mostrar desse jeito. Ah, mas por que que no carnaval acontece? Eu falei, o carnaval é uma festa aonde olha como que vira aquela questão, né? É onde popularizou de uma forma feia. Mas eu falei, nós temos umas festas tradicionais que assim, daí quando os alemães estavam lá, porque a gente tinha um contato com os alemães, com os italianos, porque eles fazem, né, esse programa de intercâmbio que chama para eles lá chamado de Erasmus, que uhum, é um programa de intercâmbio europeu. E eles ganham dinheiro para ir para outros países para ir fingir que não estudam, porque eles não estudam nada. O negócio deles é festa. Era festa, festa, festa. E aí eles ganhavam dinheiro para se manter no país e estudavam para tirar aquela notinha básica, né? Que é crédito que eles chamavam lá, que é um pouco diferente de questão de notas aqui. E uma coisa que me chamava a atenção, que quando eu falei que o Oktoberfest, o segundo maior é aqui no Brasil, em Blumenau, eles não acreditaram. Eles disseram assim, não, mas Brasil não é só isso. Aí quando eu mostrei que Brasil não é só carnaval, que eu mostrei o Boitatá, mostrei a questão cultural, do né, do nosso país. cultural, a festa do vinho, a festa da uva de Jundiaí, outras coisas, né? Oktober mesmo, ah, uma outra festa tradicional que nós temos, que é a festa da uva, Oktober. Ah, que Gramado, Canela, região sul, que era totalmente parecido com o deles, eles não acreditaram. Não, isso é mentira. Eles me falavam, é broma. Não, eu falei, gente, é Brasil. Eles achavam que as mulheres andavam só nuas, desnudas, né, como eles falavam. Uhum. Não. Então, assim, o que que eles tinham uma visão de Amazônia, de São Paulo, alguma coisa de São Paulo, que era mais o carnaval, o Rio de Janeiro. Aí, quando eu fui mostrar Ouro Preto, Belo Horizonte, mostrar as cidades que nós temos com patrimônio cultural, Aleijadinho, mostrei um pouco das nossos escultores e pintores, artistas, eles não acreditavam. E o mais engraçado é que eles só têm a visão europeia e Estados Unidos, quando eles estudam a geografia, a história. E eu lembro que nesse mesmo ano que eu tava lá, claro, né, foi o mesmo ano, mas desse tempo que eu tava lá, foi bem a época de transição do governo de Fidel pro Rafael, Uhum. em Cuba. Em E Cuba. eles foram, isso, e eles foram fazer um trabalho lá da universidade, porque para tentar levar os espanhóis para Cuba, enfim, porque o Rafael ia mudar algumas coisas, investimentos, enfim. E o palestrante, né, na hora, falou assim: ah, o que que vocês conhecem de Cuba? Aí eu levantei a mão. Ai, pra quê, né? Mal brasileira, que mal fala espanhol, já vai fazer a pergunta, né? Eu falei assim, tá, qual é a intenção? Como que o Fidel, a gente sabe que ele tinha um governo mais fechado, e eu falando tudo em espanhol. O governo tinha mais fechado, tudo, não tinha essa questão de abrir para livre concorrência, né, mercado externo, para chegar mais, tem o exemplo da Coca-Cola e tudo mais. Eles falam assim, nós estamos cambiando a hora. Então, ele quer dizer que eles estão mudando e que ele não sabe como que o irmão ia seguir, né, essas questões econômicas e tudo mais. E tanto que a minha professora da faculdade falou assim, Aline, você é louca. Eu falei, é que a gente estuda isso, a gente vê essa questão política, a gente vê essa divergência, né? E, claro, não tive a oportunidade de ir para Cuba, mas eu tive amigos que foram, minha prima que foram para Cuba, e que viram que a realidade hoje está um pouquinho melhor do que era antigamente. Sim. Que, porque, assim, por mais que a gente fala que o capitalismo e tudo mais, mas pessoas que moram lá, que vivem lá, eles são tão desprezados, eles podem ter uma boa saúde e uma boa educação, mas quando tá na fase boa. Mas quando você vira trabalhador, você é esculachando. E é isso, então assim, essas pessoas, essa pessoa que até ela conviveu, ela foi uma médica que ela não queria voltar para Cuba.
Ela veio pro programa Mais Médico e eu lembro que a gente queria pagar uma pizza para ela. Ela falou assim: não, eu não posso, não tenho o direito de comer pizza. Eu falei: por que não? Está aqui no Brasil, eu vou pagar para você. Não, porque minha família não tem condições de comer uma pizza. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Daí eu falo assim: nossa, mas até que ponto o socialismo é bom? Sim, E até que ponto o capitalismo. Então, assim, você vê que os extremos não são bons. muito É bom bonito. quando você é um ser humano. Você é aquilo que você é. Você não é pelo que você tem. Você é a vivência, né? E para encerrar, não sei se você tá me vendo, mas eu tenho uma foto aqui que eu falo que é uma foto Erga que mais eu um fui. pouquinho, que daí eu acho que daí. Isso. Agora dá pra. Essa foto, essa foto aqui, eu com o Cauã Raymond, em 2009, logo depois da minha formatura, eu já estava trabalhando numa empresa de turismo. Eu fui convidada para ir na feira da CVC em São Paulo, na Expo Norte, e ele foi o ator convidado para fazer as honras daquele Bom, ano. no caso. Isso, as honras da casa. E ele com o Rosa, como que é o nome do Murilo Murilo Rosa? Rosa. Murilo Rosa, ele tava fazendo aquela Paixão de Cristo. Então ele tava divulgando o trabalho dele no Paixão de Cristo pro Nordeste, né? Então foi bem legal. E a gente pudemos tirar foto. Eu falo que isso aqui é minha recordação, assim, que eu não deixo ninguém mexer. Eu falei, já comprei até briga aqui, que essa foto não sai nada da minha estante. Essa foto, assim, eu falo que é a minha relíquia, assim, de uma das coisas boas que o turismo trouxe pra minha vida. É, enfim, que eu pude conhecer um pouquinho mais dos lugares, aprender a viver e a conhecer as pessoas que você não conhece o lugar só por conhecer, pelo que o guia tá te mostrando. É você conhecer a realidade local, como é que a pessoa vive. Então, eu gosto muito do turismo de experiência, que é a experiência local, aonde você vai a fundo, como é viver cara, naquele lugar. Então, eu sempre gostei muito disso, tanto que, assim, quando eu posso estar junto com meus grupos, eu tento levá-los para ter, ó, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Vocês topam? Alguns topam, outros não. Às vezes eu falo assim, aí vem da linha é coisa é perigoso. Viver como Mas é pessoal assim, local, né? Ter a sim, prática local ali. sim, eu gosto muito disso, porque, principalmente aqui no Brasil, porque é onde a gente vê a raiz da cidade, a raiz do ser humano, a raiz, porque é muito fácil você falar que Maceió é linda, realmente Maceió é linda, mas as pessoas que estão lá trabalhando para que tudo aquilo fique lindo. Sim, É, fazendo uma analogia hoje com o nosso trabalho de hoje, quem deixa Maceió linda são os funcionários públicos, que são os limpadores, os faxineiros, as ruas e tudo mais. E quem deixa a escola linda é os funcionários, que limpam, que estão ali sempre, né, em prontidão com a gente. Nós, professores, que estamos ali, ó, um se ajudando o outro. Claro que tem momentos de conflito, tem momentos. Isso vai ter em qualquer lugar, tanto no turismo também tinha, porque o turismo eu acho que tá um pouquinho pior, porque era vendas, metas, né? Ah, sim. não, esse cliente é meu, esse cliente é meu. Então eu tinha aquela questão, né? Mas eu aprendi muito a viver e a compreender mais o ser humano por conta disso. E acho que é isso. E assim chegou aquele momento, né? Ah, já, Já, né? né? Já acabou. Mas é sempre com um gostinho de quero mais, porque assim a conversa foi muito legal, muito interessante. Gostaria de agradecer a você, né, por ter Imagina. compartilhado com a gente as suas aventuras, né, no Velho Continente. Muitas, tem muitas. Olha que você quiser, a gente que tem, olha, aventura que não me falta. E Tanto no também Brasil quanto fora. a exaltação da nossa cultura, né? Que você, por experiência própria, pôde falar um pouquinho sobre isso, sobre a valorização da nossa cultura, né? Valorizar a nossa cultura brasileira lá fora, que você pôde fazer isso, você pôde falar, né, para os espanhóis, para os seus amigos lá de intercâmbio de universitários, sobre a nossa cultura, que não é Sim, somente carnaval, que tem uma vasta cultura, uma cultura rica, né? Então, eu gostaria de sim. agradecer.
meu muito obrigado, né, por você ter Imagina, topado falar com a gente sobre essa imagina, experiência. imagina. Obrigada a você. Só uma coisa que eu lembrei agora, que me deixou muito triste, foi ver brasileiros no Museu de Madrid, falando, né? Ah, o museu é lindo, respeitando o museu. E eu perguntei pessoas que moram em São Paulo. A gente era do interior, era mais difícil para ir para. Eu falei, tá, você já foi em tal museu em São Paulo? Você já foi em tal museu? Não, nunca fui. Eu falei, mas você tá vindo na Europa. Ah, mas aqui é Europa, né? Então, assim, e uma coisa que me deixava muito triste também na questão dos museus, que conforme você passava pelas alas que você ia, pelas salas que você ia, tinha a questão do ouro. E eles faziam questão de contar que aquele ouro era brasileiro. Isso me deixava tão triste. E você via árvores nativas do pau-brasil Nossa exposto riqueza, né, assim. levada. Não, sim, mas o problema estava dentro de um museu. Por mais que estava ali já não morta, mas aquela natureza ali dentro de um lugar fechado que era nosso. Sim, É infelizmente. difícil. Vinha um nó na garganta, assim, que você queria poder gritar: não, este é meu, é meu, é de meu país, sabe? E isso foi, assim, foi muito difícil para mim. Não é só em um museu, em vários museus. Eu senti essa angústia, assim, de poder falar: nossa, o que aconteceu com o meu país? Né? Para finalizar isso. E eu acho que é por isso que eu acabei fazendo história. Então, essa foi a nossa conversa com a professora Aline Biqueri. Uma conversa, um gostinho de quero mais, né? Outras vezes teremos outras oportunidades de estar conversando. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.